Bom dia para o pessoal aí que está entrando. Bom dia a todos. Me trazer uns minutinhos hoje nos preparativos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, para mais uma live do Terapia Matinal. Dessa vez, edição 50 dessa série aí que me deu muito orgulho, me deixou muito feliz com o retorno de vocês, com o feedback de todos, né? Saber que eu estou conseguindo entregar o conteúdo que eu me comprometi a entregar. Saber que as pessoas estão acompanhando as lives, as mensagens, os textos. Então isso para mim não tem preço. Muita gratidão a todos aí. E hoje eu vou retomar um pouquinho a última live do ano, né? Estamos acabando um ano bastante complicado, um ano bastante tenso para todo mundo, né? E eu falei muito de ansiedade, eu falei muito de depressão, eu falei muito sobre terapia, sobre psicoterapia e principalmente sobre hipnoterapia. Mas uma coisa que eu não falei, e algumas pessoas têm me perguntado e acaba surgindo sempre nos grupos de discussão, é falar sobre o terapeuta. Falar sobre o que é ser um terapeuta, como se forma um bom terapeuta, como se torna um bom terapeuta. Então, muita coisa está nas entrelinhas daquilo que a gente vem conversando. Muita coisa está nas entrelinhas de qualquer curso que você for fazer. Mas uma coisa. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marco. Bom dia, turma que está entrando aí. Chama os amigos que o assunto hoje vai ser terapia. Tem uma coisa que nenhum curso vai dizer para você. Nenhum. Aposto com você. Um curso não basta. Não importa que ele tenha um dia, 2 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas, um dia, um fim de semana, uma semana, 10 dias. Um curso não te prepara para atender com terapia. Isso é uma coisa que vem primeiro, vem de dentro. É a sua disposição de se abrir para o mundo, de se abrir para as pessoas e estar disposto a conhecer, estar disposto a chegar até elas, estar disposto a levar aquilo que você tem aqui dentro e aqui dentro até as pessoas. Conhecimento, preparo, empatia e principalmente respeito e ética. Trabalhar com terapia exige muito da pessoa. Exige, primeiro de tudo, que ela deixe o amigo de lado, que ela deixe o conselheiro de lado. Porque terapia não é aconselhamento. Isso amigo pode fazer, isso aquela vizinha fofoqueira pode fazer, dar pitaco na sua vida. Mas terapia é uma coisa única. É uma experiência, para mim, como eu costumo definir, que não tem volta. Quando você faz terapia, entregue a ela, você abre o seu coração, principalmente você abre o seu coração para você. Você está aceitando se conhecer melhor. Se abrir para você, se abrir para as oportunidades que a vida está te oferecendo, de olhar para dentro, de tirar aqui de dentro todos os seus medos e jogar fora e usá-los a seu favor. Não como um obstáculo, porque o medo não é uma coisa que você sobrepõe e continua avançando, deixando ele para trás. Não, o medo está aqui. O medo sempre vai estar com você. O que não vai estar com você é a escolha de deixar que ele seja o seu obstáculo, que ele seja o seu limite. Porque não tem limite para o desenvolvimento do ser humano. Jung fala que quem descobre o próprio potencial abre as portas do infinito. E é exatamente isso. Quando você descobre do que você é capaz, você não está mais preocupado com obstáculos, você não está mais preocupado com medos. Você está olhando através deles. Você está olhando para aquilo que você tem de melhor, para o seu potencial e para o seu poder de mudança. E isso vem lá da infância. É o bebê que se torna criança, é a criança que se torna adolescente, o adolescente que se torna o adulto que vai se tornar um senhor, uma senhora de meia idade, é esse senhor e essa senhora que vão se tornar idosos. Então a vida é cheia de pequenas passagens, pequenos ritos que a gente cumpre. E a terapia se torna mais um deles. Mais um rito de passagem entre aquela pessoa que era adormecida, que não se conhecia, e essa nova pessoa que está se descobrindo, está abrindo as portas da consciência para o mundo, para o universo e para o autoconhecimento. Isso é um poder muito grande que o terapeuta tem. Isso é um potencial de chegar até a pessoa e saber o que falar, saber como falar e principalmente saber se deve falar. Porque nem tudo
que o paciente te traz, nem tudo que ele te diz exige uma resposta. Exige que você saiba o que esteja fazendo, exige que você entenda o que ele está te dizendo, né? E tem uma coisa que acontece muito nos grupos, que eu abomino com todas as minhas forças, e quem está em alguns grupos comigo sabe disso. É aquela pessoa que faz um cursinho de fim de semana, se forma terapeuta, bota lá o diplominha na parede e começa a atender. Aí chega o primeiro paciente, o que essa pessoa faz? Vai lá no grupo. Olha, eu estou atendendo um paciente assim. O que eu faço? Primeiro, não devia nem estar aberto o consultório. Você não sabe nem por onde começar. Fecha a porta. Volta a estudar. É sério isso que eu estou falando, gente. Volta a estudar. Vai estudar empatia, vai estudar metodologia, vai estudar a história do que você se dispôs a fazer. Você é um psicólogo, vai estudar a história da psicologia. Vai conhecer o que a psicologia é capaz de fazer pelo ser humano. Não só na clínica, mas nos hospitais, nas escolas, nas ruas. A gente está num período de pandemia e quantos psicólogos estão indo a hospitais oferecer serviço voluntário? Então, tem muito potencial que você pode exercer dentro da clínica. Quer dizer, além da clínica, perdão. E a hipnose é a mesma coisa, a hipnoterapia é a mesma coisa. Você que é hipnoterapeuta e não é psicólogo, você também tem todo um escopo de profissional aí para você exercer. Mas você tem que estar disposto a estudar. Vai estudar a história da hipnose, vai estudar os grandes nomes, como eles começaram, como eles se formaram, como eles foram para a prática. Garanto que nenhum deles pegou um diplominha de fim de semana e saiu por aí atendendo até pegar a experiência. A experiência da terapia é uma coisa que você aprende com o tempo. Ninguém começa sabendo. Ninguém nasce sabendo. A psicologia são 5 anos, mais ou menos. Algumas faculdades hoje em dia têm um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média são 5 anos. Desses 5 anos, 3, ou seja, mais da metade da faculdade, é só atendimento. É você atender, é você ser atendido dentro da faculdade, você tem um orientador por trás, você tem um supervisor acompanhando o seu trabalho. Então você tem toda uma estrutura de respaldo e de preparo. Então quando você chega no 4º ano, no penúltimo ano, você já tem ali atrás um professor, um supervisor que falou, ele está pronto para a clínica, ele está pronto para dar esse passo. Do 4º para o 5º ano, novamente, você passa por atendimento, você passa por supervisão, e você vai ter ali um outro supervisor, já uma 3ª, 4ª, às vezes 5ª pessoa, que vai falar, ele está preparado para exercer a clínica. Então, quando você se forma, você teve 3 anos ali se preparando. Você não está recém-formado, indo para a clínica sem saber o que fazer. Você já teve uma estrutura, você já aprendeu. Não importa a abordagem teórica que você vai usar. A base você já tem. Você não tem experiência, mas você tem o conhecimento. E tem alguma experiência também, sim. Entendeu? Eu me lembro até hoje de uma das minhas primeiras pacientes, uma senhorinha de 60 e poucos anos, que sentou na minha frente, eu ainda estava na clínica da faculdade, no último ano da faculdade, olhou para mim e falou, mas você é tão novinho, você não tem experiência para lidar comigo, você não vai saber me ajudar, você não vai poder me ajudar. Eu respondi na mesma hora, eu lembro até hoje, que eu peço desculpas à senhora se eu ainda não tenho a bagagem de vida que a senhora tem. Mas se eu estou aqui hoje, no último ano de uma faculdade, é porque eu tenho supervisores por trás de mim que disseram que eu estou apto a estar aqui. Tenho professores que me aprovaram em matérias dizendo que eu estou preparado, que eu tenho conhecimento para estar aqui. Então eu posso não ter a experiência que a senhora gostaria de encontrar, mas eu tenho muita experiência clínica para trazer para a senhora e ajudar a lidar com o seu caso. A senhora só tem que se dar a chance de querer melhorar. Eu acho que eu impressionei tanto com a resposta que ela ficou comigo quase 3 meses. Foi um dos maiores tempos dentro da clínica escola. Então, assim, existem ferramentas por trás de um terapeuta. Ele não está simplesmente ali. Ele não é os livros que ele leu. Ele é a pessoa que ele está se moldando, que ele está se formando. Então, por exemplo, eu pego um pouco, eu não digo que é um erro, mas eu digo que é uma falha. Quando eu estou trabalhando com supervisão de psicólogos e ele se vê diante de um conflito dentro da clínica, e ele às vezes se pergunta, mas como será que Freud resolveria? Eu respondo para todos eles, não me interessa como Freud responderia, eu quero saber como você responderia. Qual é a sua experiência? Porque você tem uma experiência que Freud não tem, você está diante desse paciente. O que você sabe dele? O que você conhece dele?
além daquilo que ele já te disse, faltou perguntar alguma coisa? E aí a gente volta naquela questão que eu falo sempre nas minhas lives. Anamnese. Gente, não inventa moda, não inventa metodologia, não inventa roda. Anamnese são perguntas de conhecimento, são perguntas de referência do paciente e são perguntas de segurança para o terapeuta. Você tem algum problema de saúde? Você toma alguma medicação? Qual é o seu histórico de saúde? Qual é o seu histórico de vida? Tem casos desse tipo de patologia dentro da sua família? Então são uma série de questões, uma série de perguntas que vão te orientar a lidar com aquela pessoa. E se você realmente fez tudo direito, se você estudou, se você se preparou antes de abrir aquele consultório, aquele bendito consultório, quando você tiver com a anamnese, lidando com ela de frente para o seu paciente, já vão vir as teorias, já vão vir as hipóteses. Hipótese é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia. O paciente pode te dar certeza, eu tenho depressão. Você vai anotar lá no seu caderninho, hipótese, depressão. Porque rotular, todo mundo rotula, como eu falei. Até a Dona Maria da esquina rotula todo mundo. Fulano é deprimido, fulano é isso, fulano é aquilo. Agora, você lidar com um transtorno, quando uma pessoa chega para mim e fala, tenho depressão, eu pergunto para a pessoa, quem foi que te deu esse diagnóstico? Aí, geralmente, você sabe qual é a resposta? Eu tenho depressão, eu sei que eu tenho depressão. Ou seja, ela não passou por um especialista, ela não passou por um psicodiagnóstico, ela não foi avaliada para saber se ela tem. Ela pode se sentir. E a gente tem um veneno muito grande hoje na saúde mental chamado Dr. Google. Você pega lá qualquer doença, digita lá, depressão, sintomas. Vai ter uma lista de uns 20, 30 sintomas. Se você começar a ler, você vai se identificar em quase todos. Digita lá transtorno bipolar, mesma coisa. Transtorno agorafóbico, mesma coisa. Fobia, mesma coisa. Tudo que você lê, você se identifica, porque são características da nossa personalidade, são características inerentes ao ser humano. Entendeu? Todos nós somos tudo. A questão é que a forma como essas questões se juntam no nosso dia a dia é que vai definir se a gente tem uma personalidade saudável ou se a gente tem uma personalidade adoecida. E como é que a gente vai saber a diferença disso? Na anamnese. Você vai saber Boa pergunta, Zé. Eu uso essa brincadeira também com meus pacientes. Quando eles me falam, eu tenho, eu falo para a pessoa, ótimo, se você tem, você pode perder. Então eu quebro já o gelo aí. Mas enfim, na anamnese já vão aparecendo pequenas dicas, pequenos indicadores aí do que está acontecendo com aquela pessoa. Entendeu? Muitas vezes ela é uma pessoa que tem uma personalidade forte, tem uma personalidade difícil, você encaixa ela muito, você tenta, o terapeuta que não tem preparo, ele vai tentar rotular o paciente. Ele vai tentar dar um nome para o que ele tem, porque isso é muito sedutor. Você bater no peito e falar, eu dei o diagnóstico. Sabe o que eu tenho a dizer quanto a isso? Grande coisa. Até um livro faz isso, até um teste no Facebook faz isso. Não interessa se você sabe o que a pessoa tem. Interessa o que você faz com essa informação. Entendeu? Você chegou a uma possibilidade de diagnóstico com a pessoa. E agora? Você vai lá no grupinho do WhatsApp, do Telegram. Estou atendendo uma pessoa que tem depressão. O que eu faço? Entendeu? Você tem que saber o que está fazendo. Eu gosto de brincar com os meus orientandos assim. Finge. Crie pacientes imaginários. Ah, vou atender uma pessoa com esse e esse perfil. Beleza, imagina essa pessoa na sua frente. Imagina como seria a fala dela, imagina como seria a aparência dela, imagina como seria uma anamnese dessa pessoa. Inventa esse personagem. E a partir daí, uma vez que você inventou esse personagem, você vai se perguntar, como eu chego nele? Como eu vou abordar esse assunto com essa pessoa? Como é que eu vou lidar com esse trabalho? Vou atender um psicopata, beleza. Imagina ali um psicopata na sua frente. Primeiro, o que é um psicopata para você? O que você espera encontrar? Porque, primeiro de tudo, o psicopata, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente manipulador,
E você só vai saber dele o que ele quiser. Então você vai avaliar um psicopata às vezes na anamnese. Você pode escrever o que eu estou te dizendo, escreve. Você vai chegar a 3, 4, 5 possibilidades de hipóteses de diagnóstico. E nenhum deles vai passar pela psicopatia, eu garanto para você. Porque a psicopatia é uma quebra. O psicopata, ele tem uma personalidade quebrada. Ele tem um total desvio de conduta, um total desvio de percepção da realidade. Ele vive num mundo paralelo, um mundo com regras próprias. É como você olhar para um buraco e imaginar o que tem dentro desse buraco. E eu estou falando do buraco, eu não estou falando do fundo do buraco, eu não estou falando em volta do buraco, eu estou falando do buraco. O que tem ali? Tem ar? Tem escuridão? Está iluminado? O que eu estou vendo? Eu não vejo buraco. Como eu falei, eu vejo a borda, eu vejo a parede ou eu vejo o fundo. Eu não vejo buraco. Isso é olhar para um psicopata. Você vai ver dele o que ele deixar você ver. E você pode passar anos trabalhando em terapia com um psicopata sem nunca saber. Às vezes nem ele sabe o que ele tem. Meu tio foi diagnosticado com esquizofrenia. Demorou quase 20 anos. Com todas as transições de serviço de saúde da cidade, de SUS, de isso, de aquilo, alguns particulares entrando no meio. Mas enfim, é um diagnóstico muito difícil. Entendeu? Porque é um transtorno difícil de avaliar. Ele pode se parecer com a depressão, ele pode se parecer com um transtorno bipolar, ele pode se parecer com um transtorno de pânico, ele pode parecer com desvio de conduta, ele pode se parecer com fobia social, ele pode ter muitas aparências. Qual é a principal característica de um psicopata? Ele nunca está na realidade. Ele não é como um doente mental que vive aquela doença, ele vive imerso no transtorno, no sintoma. Não. O psicopata vive num mundo paralelo, onde a doença é a forma que ele tem de chegar até o nosso mundo. É o braço, por assim dizer, de contato com a natureza, com a nossa natureza humana. Por isso que é tão difícil chegar até ele, e por isso que é tão difícil diagnosticar. E por isso, senhoras e senhores, é que a psicologia, nos seus mais de 150 anos de existência, desenvolveu materiais e mais materiais, artigos e mais artigos, testes e mais testes de avaliação psicológica para definir a personalidade de uma pessoa. E mesmo assim não se usa um teste. Quantos a gente usa? Não sei. Quantos forem necessários. Nem o mais completo de todos, o Rocha, ele vai fechar o crivo. O Rocha era o mais completo de todos. Eu estou em processo de aquisição dele, porque ele é muito complexo, mas ele é muito completo. Nem ele vai dizer para você, essa pessoa tem isso. Não, ele vai dizer, essa pessoa tem traços disso, características daquilo e habilidades dessa outra tendência. E aí você, psicólogo, vai juntar essas informações num diagnóstico. Isso é importante? Para algumas pessoas, sim. Poder dizer, agora eu sei o que eu tenho. Para uns isso é libertador, para outros isso é uma prisão. E para outros é só conveniência. A pessoa quer o selinho, ela quer o CID. Agora eu tenho isso, agora eu posso entrar no SUS, posso buscar meus remédios, posso entrar com o advogado e tentar conseguir meus benefícios. Eles estão pensando, no que eles podem ganhar com aquilo. Eles não estão pensando no bem, no benefício daquilo ou no problema que aquilo vai causar, porque aquilo é uma doença. Então, assim, a gente, terapeuta, tem que ter um respeito muito grande pela pessoa. Não importa que seja desvio de conduta, não importa que a pessoa na sua frente seja um mau caráter, desde que ele não seja um perigo para você, e aí você tem a obrigação de encerrar o tratamento, entendeu? Porque ninguém pode trabalhar na mira de uma arma, por exemplo. Força de expressão, mas você sabe quando está sendo ameaçado, você sabe quando está sendo oprimido pelo paciente. Então não pensa 2 vezes, encaminha. Corta, encaminha e resolve o problema. Eu tenho amigas psicólogas que começaram a se ver envolvidas pelo paciente, não seduzidas, envolvidas. Do paciente começar a saber coisas delas, começar a querer seguir, ficar perguntando muito sobre vida pessoal, querer saber, dizer que é importante para ele.
e elas se sentiram incomodadas. Eu orientei, encaminhei essa pessoa. Como outros orientadores também deram a mesma informação para em casos semelhantes. Se você não está à vontade com aquele paciente, passa a bola. Passa para alguém que talvez consiga. De repente aquele paciente não é para você. Porque o tempo de ajuste, o tempo que você vai passar tentando lidar com essa insegurança, é um tempo muito grande dentro da terapia. Entendeu? Lembrando que a terapia não é um tempo do terapeuta só. A terapia é um tempo do paciente. É uma hora na semana que o paciente comprou, seja no pacote, seja no avulso, não interessa. Mas é um tempo que ele está lá para lidar com as questões dele. Então, naquele tempo, o alvo do trabalho é o paciente, a história do paciente, a questão familiar, a questão do convívio social, tudo que diz respeito ao estilo de vida que ele vive. E como você vai ajudar ele a viver isso de uma forma sempre mais saudável. Eu não gosto de falar mudar. Eu não gosto de dizer que o papel do terapeuta é mudar o paciente, porque isso implica em dizer que o paciente está errado. E nem sempre. A terapia é um ajuste. Quando eu falei na live da psicologia positiva, eu falei das 3 vertentes da psicologia que ficaram esquecidas. A primeira delas é aquela que busca conhecer e reconhecer o potencial das pessoas. Segundo, aquela parte da psicologia que ensina a pessoa a usar esse potencial para melhorar de vida, para ter uma vida saudável e caminhar em direção à felicidade e ao sucesso. E a terceira, que é o que a psicologia faz hoje, que é buscar doenças, tratar transtornos, pesquisar formas de terapia, se associar à psiquiatria, à neurologia para trabalhar questões terapêuticas, questões de complemento para medicamentoso, junto desses profissionais, para criar um leque muito maior terapêutico. Hoje em dia, desde a Segunda Guerra Mundial, a psicologia se tornou esse terceiro lado. Ela se restringiu a isso. E hoje em dia, muito a partir dos anos 90, é que começou a se resgatar os outros dois. O lado de reconhecer o potencial do ser humano, de olhar para ele e de fazer ele brilhar. De procurar na vida dele, na história dele, não o que dá errado, não o que está errado, mas aonde ele acertou, aonde ele se deu bem e como ele replicar isso na vida dele. Reconhecer um potencial criativo. Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que tinha depressão, não saía de casa. Segundo ela, nada dava certo, nada estava bom, nem os filhos queriam saber dela, já estavam cansados, ela se sentia um peso. Ela não entrou em ideação suicida, por muito pouco, mas ela se descrevia como um peso. E um dia, brincando com ela, conversando com ela, eu perguntei, mas você tem alguma coisa que você gosta de fazer enquanto você está em casa? Ah, eu gosto de desenhar. E numa sessão ela me trouxe o caderno de desenho dele. E, gente, vocês não têm ideia dos desenhos que ela faz. Desenho de tudo, de paisagem, de pessoas, de natureza morta, de objetos, de cenas que ela imaginava. Um potencial criativo enorme ali. Então eu comecei a trabalhar isso com ela. Comecei a estimular ela a fazer desenho de como se sentia, estimular ela a mostrar esse desenho para outras pessoas, entendeu? Aí o que ela me falou? Ah, eu sempre desenho com um lápis, sempre desenho preto e branco, eu queria saber desenhar colorido. Aí eu falei para ela, então por que você não busca uma aula de desenho? Tem online, tem um monte, as prefeituras estão sempre oferecendo aulas de artesanato, né? Se você for numa papelaria, sempre tem professores de arte que oferecem aulas particulares, por que você não dá uma olhada nisso? E sem brincadeira, eu acho que em 3 sessões ela começou a me trazer os desenhos coloridos, era um outro potencial, era uma outra pessoa, e o brilho no olho dela não tem preço. Ela não conseguia mais ficar em casa porque ela queria sair, ela queria aprender mais técnica de desenho, ela queria comprar lápis novos. Então aquilo foi abrindo a vida dela, por uma coisa que já estava lá. Vocês percebem que eu não fiz mágica, eu não fiz nada, eu não estalei o dedo, eu não falei durma, eu não fiz nada demais. Eu encontrei dentro dela a paixão que ela tinha e fiz que ela mostrasse para as pessoas e isso despertou ela. Exatamente isso, Rafa. É um talento oculto que eu resgatei. Todo mundo tem esse potencial. Joana falando, profissão incrível e importantíssima. Muito fã e uso muito. Exatamente. Né? Ainda mais você que é fotógrafa, imagem é tudo pra você, né, minha filha? Mas assim, o mundo de dentro tem
infinitos potenciais. Às vezes a gente está tomado por um mal-estar, por um transtorno, por uma doença, e é como se a gente botasse uma venda. A partir dali a gente não consegue enxergar além daquilo. Por isso que na terapia, às vezes é muito complicado você fechar um diagnóstico, não para você. Você, profissional, tem que saber, você tem que ser capaz de identificar os transtornos. Não pela pessoa, mas para você dirigir o seu trabalho. Agora, para a pessoa, muitas vezes, é você fechar o potencial dela. Ela não sabe o que ela tem, você fala para ela, você tem depressão. Aponta lá, apareceu nos testes, se você não trabalha com teste, você não é psicólogo, não faça isso. Não trabalhe com diagnóstico, você não tem informação para isso, você não tem conhecimento para isso, tá? E você seja ético, por favor. Não brinque de Deus na vida dos outros. Porque eu conheço um terapeuta famoso que foi atender um paciente muito difícil que ninguém mais conseguia atender, que era bipolar, tomava as medicações, odiava tomar as medicações. Esse terapeuta, com uma sessão, se viu no direito de falar para a pessoa: você não é bipolar. O que o paciente fez? Largou todos os remédios, teve uma crise e se matou. Olha que ética super legal dessa pessoa. Vive com a culpa. Espero que tenha um bom senso de ter rasgado o diploma depois dessa. Mas infelizmente ainda tem muitos por aí. Hipnoterapeutas que pedem que a pessoa não tome o remédio na véspera de uma sessão de hipnose. Gente, para que mexer com o que não está dando certo? Para que mexer com o que não é da sua alçada? Você não tem esse direito. Entendeu? São coisas que eu abomino quando você invade a ética do trabalho de outra pessoa. Se o seu trabalho não diz respeito à medicação, não mexa com medicação. Eu sou psicólogo, eu conheço medicação, eu sei algumas medicações que são paliativas, algumas medicações que são importantes para a pessoa, e sei medicações que a pessoa toma por resgate, que ela pode tomar por um tempo e depois ela vai naturalmente parar. Mas não sou eu que vou orientar a pessoa, não é o meu trabalho, eu não tenho conhecimento, eu não me formei para isso. Entendeu? A pessoa pode me falar: eu não tenho nada, mas eu tomo antidepressivo. Quem te passou antidepressivo? O médico. Então, se o médico orientou, é ele que vai te orientar de novo. Procura ele, fala que você está melhor, mostra as evoluções que você fez, e aí ele vai decidir se ele vai continuar com esse remédio ou se ele vai tirar. Mas não é o terapeuta que vai falar para a pessoa: você está bem, você não precisa mais tomar remédio, pode parar. Não se faz isso. Até mesmo porque muitas vezes a medicação demorou anos para se ajustar. Eu falei, por exemplo, dos exemplos do meu tio, que foram quase 20 anos para conseguir diagnosticar adequadamente e colocar no tratamento certo. Então, põe remédio, tira remédio, trata disso, aparece aquilo, tira de um hospital, põe em outro hospital, trabalha com a clínica, faz terapia, sai da terapia. 20 anos. Imagina se você leva 20 anos para acertar o tratamento de uma pessoa e vem um boçal desses aí e fala: você não precisa disso, pode parar. E já joga na privada 20 anos de acertos e erros e ajustes. Então é muito complicado você falar de uma coisa que não é da sua alçada. Não faz isso. Nunca comece um trabalho por eu quero. Nunca comece um trabalho por eu gostaria de ou eu queria saber fazer isso. Comece um trabalho sempre por do que eu sou capaz. Eu fiz um curso. O que esse curso me oferece? A maior parte dos cursos que se dizem hipnoterapia são cursos que te ensinam a passar pela hipnoterapia. Te ensina uma ou duas ferramentas de hipnoterapia. E se vira com isso. Te dá lá uma apostila cheia de roteirinhos, cheia de scripts. Me pediram para falar de scripts e roteiros, eu prometi que ia falar, então vamos lá. Te dá uma apostila cheia de roteiros, de scripts, de textos prontos, né? De como trabalhar. Se você procurar na internet, você acha lá script para depressão, script para parar de fumar, script para tendência suicida, script para melhorar relacionamento. Você acha tudo isso. O segredo é o que fazer com isso. O segredo é o que fazer quando isso não dá certo. Porque não dá certo. O roteiro é o norte para quem está começando. O roteiro para quem não tem noção terapêutica nenhuma. Nunca passou por um atendimento, nunca viu um atendimento, tirando o curso que não conta, que aquilo ali é sensacionalismo, é show puro. Tá? Desculpa se eu estou quebrando a realidade de vocês, mas o curso de hipnoterapia é show.
A pessoa está lá, está revelando o conteúdo dela, está mostrando que veio, você entendeu? Mas aquilo ali é uma demonstração. Aquilo não é terapia. Aquilo é um momento. Um curtinho momento dentro de um processo terapêutico daquela pessoa. E aquilo tem que ter uma continuação. Você entendeu? Então, pega um roteiro, leia. Leia não como quem está lendo, mas leia como se você estivesse aplicando em você mesmo. Leia para ver como você se sente passando por aquilo. Fez sentido? Anota. Esse roteiro me despertou isso, me trouxe essa dúvida, essa parte eu gostei, essa parte eu não gostei. E ajusta. Muda para chegar no seu roteiro. Porque o seu roteiro, ninguém mais tem. A sua experiência, ninguém mais tem. Então, dizem que o terapeuta tem que passar por algo para saber tratar aquilo. Então eu vou dar o exemplo que eu dei ontem quando me deram essa ideia brilhante. Então um psicólogo homem nunca vai poder atender uma mulher que foi estuprada, que foi violentada, porque ele tem que ter sido violentado para poder lidar com ela. É isso que a pessoa está me dizendo. Esse aqui é o pior ouvir isso de um psicólogo. Então tem gente mal formada, nem todo mundo se aplica. Então você tem que saber ter a empatia de entender o que é passar por exemplo, como eu falei, por um estupro. É uma violência tremenda contra a mulher. Entendeu? Contra a mulher, contra o homem, contra a criança, seja contra quem for. É uma violência abissal. Não tem como definir, não vou nem tentar, porque senão eu vou falar palavrão. E então assim, você tem que, para tirar um momento, reflete, respira fundo, fecha o olhinho, imagina como é passar por aquilo. Imagina como você se sentiria. E a partir daí você vai ter uma ideia do que aquela pessoa passou. E a partir daí você vai poder ajudar. Eu sou muito bom de projetar o meu pensamento no ponto de vista das pessoas. O psicodrama me preparou para isso e 20 anos de hipnoterapia me prepararam para isso. Então, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que foi violentada, diz ela 4 vezes. Eu tenho que me basear no relato dela, não sei se é real, não sei se não é real, mas enfim, foi violentada 4 vezes. Só que ela usava isso para chocar as pessoas, ela gostava de falar sobre isso, para mostrar que eu passei por isso, ninguém mais passou por isso, então eu sou a mais ferrada. Então eu fiz esse exercício, eu entrei na sensação, olhei para ela e falei, deixa eu ver se eu entendi, você passou por isso, você se sentiu assim, assim, assado, ele fez isso com você e hoje você se sente assim por causa disso e você se comporta dessa maneira por causa daquilo. A pessoa ficou me olhando assim, você já passou por isso? Eu falei para ela, não, mas eu sei do que você está falando. Para mim isso é o bastante para poder te ajudar. Entendeu? É abrir a mente, é escutar a fala da pessoa e deixar aquilo chegar até você. Não é chorar junto com o paciente. O paciente está em crise, ai meu Deus, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu estou sozinho. E se abraçar o paciente e chorar junto com ele, isso não é terapia. Sei que muitos terapeutas fazem isso, não gosto. Eu, Felipe Moreira, não gosto. O paciente está em crise, você vai lá, deixa eu te dar um abraço. Gente, não mistura. Não mistura, a pessoa está fragilizada, a pessoa está sensível, você vai dar um abraço, ela pode até se sentir bem, mas podem acontecer 2 outras coisas também. Primeiro, pode rolar uma empatia muito grande da parte dela e uma transferência de sentimentos, e a partir daí a pessoa pode ficar obcecada pela terapia e até achar que está gostando do terapeuta. Segunda possibilidade, e a mais perigosa, ela se sentir invadida, ela se sentir assediada e resolver te processar. Então não façam essas coisas, não misturem metodologias, não misturem técnicas que não são do escopo. Tomem cuidado. Você não está lá para ser um amigo, você não está lá para mostrar para a pessoa que você entende o que ela está passando, que ela tem um ombro amigo. Você está lá para tratar o problema dela, você está lá para ajudar ela a passar por aquilo, é superar, dar a volta por cima. Esse é o seu papel. Não é ser o amiguinho que chora junto, não é ser a pessoa que abraça para consolar. Entendeu? Então, voltando aos scripts, deixa eu só passar umas perguntinhas que me fizeram aqui. Luana falou, sou muito grato aos psicólogos, salvaram a minha vida. E quando a gente se entrega para a terapia, quem faz o trabalho é você, o psicólogo só está lá como facilitador. Então, parabéns a você, que se deixou passar pelo processo e dá a volta por cima.
Então, curso é muito de empatia. Tem cursos bons com nomes grandes, tem cursos ruins com nomes grandes, tem cursos ruins com nomes pequenos e tem cursos bons com nomes pequenos. A gente tem que avaliar a pessoa, ver o trabalho dela, ver se a gente se identifica e ver se é o que a gente quer. Às vezes a gente não vai fazer um curso não é porque a gente quer aprender hipnose, é porque a gente quer passar pelo processo e ali vai ter oportunidade. E já basta e está tudo bem, não tem problema. O que me incomoda é um curso que diz que vai te preparar para uma coisa que não é verdade. Entendeu? Você vai fazer um curso de 2 dias pronto para clinicar, não existe isso. Eu falo sempre, eu já falei outras vezes, a ACT, que é da hipnose ericksoniana, para mim é uma grande referência. É o professor Stephen Paul Adler. Foi aluno de Milton Erickson. E para você se formar, você vai fazer o curso, acho que é 1 ano, se não me engano. O curso é rápido, o curso acho que são 3 ou 4 dias. Só que a partir daí você se forma hipnólogo. E aí, se você quiser continuar na extensão clínica, você vai continuar, você vai fazer atendimentos, você vai passar por uma supervisão junto à equipe deles. E em 6 meses eles vão avaliar o seu estilo de trabalho, o seu processo de evolução. E só aí eles vão dizer você está pronto para ser um terapeuta ericksoniano. Então existe um cuidado, existe um acompanhamento por trás. Você não fez um cursinho ali de 4 dias e pum, caiu para o mundo. Entendeu? É uma referência para mim e eu estou estruturando o meu curso nesse modelo. Sim, ano que vem curso meu aí, terapia matinal, vai fazer um curso de hipnoterapia, tanto para quem quer aprender hipnoterapia do zero, quanto para quem quer aprender, para psicólogos que querem aprender a usar hipnose no contexto clínico. Então aguardem, 2021 vem com muitas novidades aí. Bem por aí, Humberto. Se fosse por esse lado, né? Rafael trouxe aqui uma dúvida. Agora que a pandemia e com a facilidade da internet, muitas pessoas migraram para terapia online. Mas como funciona a parte de caso a pessoa necessite de medicação? Pode ser receitar? Então, clinicamente, o médico ele não atende online. O que ele faz? Eu vou falar porque a minha mãe e meu padrasto são médicos, eles estão atendendo conforme a orientação do Conselho Federal de Medicina. A primeira consulta tem que ser presencial, porque o médico tem que ver o paciente, o médico tem que examinar o paciente, tem que fazer os pedidos de exame necessários e ele vai dar uma primeira medicação, receita física. O paciente vai sair, vai continuar, vai complementar, vai tomar a medicação, vai fazer os exames. Quando for voltar no médico, aí o médico ele pode não atender fisicamente, ele vai atender online, vai orientar a pessoa, como é que tá, como é que não tá, resultados de exame você manda pela própria internet, você tira a foto, você manda o link para a pessoa abre, você entendeu? E a médica vai ver ali o seu exame, né? Vai saber que você está tomando aquelas medicações, vai te avaliar, ver como é que você tá, entendeu? E vai precisar fazer algum ajuste. Ela vai marcar um dia para você ir no consultório e às vezes você nem passa com ela, você só passa com a secretária para pegar lá a nova receita, ou para continuar com aquela medicação por mais um tempo, ou para trocar de medicação, né, com base nos exames. Você entendeu, Rafael? Mas assim, vai muito de médico, tem médico que está atendendo presencial, inclusive nos retornos, mas a orientação é para não. Que a primeira consulta seja ali física, por conta do exame físico. Não tem como o médico te examinar pela internet. Vai, abre a boca, deixa eu ver. Né? Como é que ela vai te auscultar? Como é que ela vai botar o estetoscópio em você? Bota seu celular no peito, tum. Não tem como. Então, assim, você tem que ir presencial. A partir daí, psiquiatria é a mesma coisa. O psiquiatra é um médico. Então, a primeira consulta é física, ele vai te avaliar, vai conversar com você, vai fazer alguns exames físicos, porque como médico ele tem a necessidade disso, né? Vai fazer os pedidos de exame, vai te orientar nas medicações e a partir daí, cada retorno, geralmente o psiquiatra uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, né? E depois disso é manutenção de receita. Manutenção de receita você nem precisa passar com o médico. Direto com a secretária, vai, pega a receita no dia certo, vai, pega a sua medicação. Você entendeu? Agora, tá tendo reação, não tá dando certo, aí tem que voltar no médico, ele vai ver se ele vai te avaliar ou se ele já vai, por intuição, trocar a medicação. Aí vai da conduta de cada um. E aí a gente tem que lembrar que tem médico que é bom e tem médico que não é bom. Tem médico que é ético e tem médico que só bate no peito para dizer que é médico, mas não tem esse feeling todo. Então, assim, procura um bom profissional, procura saber
Hoje em dia a gente tem uma coisa muito legal chamada Facebook, né? O pessoal de Taubaté, por exemplo, né? Eu tô querendo passar com o médico, me recomendaram esse aqui, vocês sabem se ele é bom, vocês conhecem o trabalho dele, entendeu? Então assim, joga para o universo, as redes sociais estão aí para isso. Marta, é um prazer ter você aqui, ainda quero conseguir ver seus vídeos, faz um tempo que eu não consigo acompanhar, tô precisando tirar um tempo aí. Pois é, existem algumas cidades que tem hipnoterapeuta atendendo pelo SUS. É uma máfia desgraçada para você conseguir entrar, é uma dificuldade danada. Então o que que muitos terapeutas fazem? Ou eles têm uma clínica própria, um CNPJ e fazem um convênio com o SUS para um atendimento, geralmente eles tiram um dia na semana só para isso, entendeu? Quando não conseguem entrar numa estrutura. Mas algumas cidades, algumas poucas cidades, eu não vou saber te citar agora, tem sim hipnoterapeuta. O que muitos hipnoterapeutas também fazem muitas vezes é trabalho social, ou voluntário, ou por um valor bem baixo para poder atender uma população mais carente. Reservam ali um horário, um período no dia para atender essa população, entendeu? Vai de cada um, vai da necessidade e disponibilidade de cada um. O SUS ele cobre, está se preparando para cobrir, mas hoje em dia, ainda mais esse ano, que nem médico você está conseguindo marcar, hipnoterapeuta é um especialista. Vai ficar lá, vai ser uma daquelas filas de espera eterna lá. E, sobretudo, às vezes o médico não sabe para que serve o hipnoterapeuta, então ele não sabe como é que encaminha, ele não sabe para que ele vai encaminhar. Então, quem quer trabalhar com o SUS, eu recomendo sempre buscar os médicos do SUS. Vai na Secretaria de Saúde, apresenta o seu trabalho, oferece uma palestra voluntária, porque o SUS não vai querer pagar. Mas oferece uma palestra para falar de hipnoterapia, falar de como a hipnoterapia pode ajudar no SUS, mostra casos de cidades que já aplicam, né? Mostra um pouco da sua evolução profissional dentro da hipnoterapia, como você trabalha, quais são os resultados que você tem, se apresenta, entendeu? Sai da sombra. Então é uma dica que eu dou para todo mundo aí. Rafael, caso esteja fazendo terapia com um psicólogo de outro estado, ele pode? Psicólogo não. Psicólogo não receita. Psiquiatra também não, porque o psiquiatra ele precisa do CRM e o CRM é estadual. Aí não tem como. Tem lugar que... Agora você me deixou na dúvida quanto à questão de receita. Rafa, eu vou procurar saber. Quanto à questão da receita médica, eu acredito que possa sim. Porque o CRM é regional, mas assim, o médico atende no todo o território nacional. Agora, não sei te responder essa questão da receita. O psicólogo não receita, o psiquiatra sim. Então toma cuidado só com isso. Mas assim, eu acredito que sim, acredito que não haja problema, porque tem médico que atende gente do país inteiro. E eles receitam, eles pedem exame. Né? Tem farmácia que tenta encrencar. Aí o que você faz? Vai em outra. O farmacêutico muitas vezes não está preocupado com isso. A não sei quando seja um remédio controlado, a não sei quando seja uma coisa muito específica, entendeu? Psicólogo te receitou o quê, Rafa? Porque psicólogo não trabalha com medicação. Enfim, pelo menos não poderia trabalhar com medicação. E aí é como eu falo, a gente tem aí a questão ética da invasão profissional. Né? Um tentando agir no campo do outro. Tem psicólogo que trabalha com floral, tem psicólogo que trabalha com homeopatia, tem psicólogo que receita por conta própria, que é um pouco perigoso, mas via de regra o psicólogo não pode receitar, não pode prescrever medicação, a não ser uma especialidade médica que é a, como é que chama? Ai, me fugiu agora. Tem uma especialização médica, mas ela só é reconhecida nos Estados Unidos e no Canadá, que é o psicólogo que pode receitar. Psicologia médica, se não me engano, que é o psicólogo que ele faz a formação na psicopatologia, entendeu? Na psicopatologia, na parte de farmacologia, e a partir daí ele passa pela especialização dele a poder receitar. Eu só conheço esse caso dessa especialização, que só é reconhecida ali nos Estados Unidos e Canadá, não sei se em mais algum país. Caso contrário, entendeu? Psicólogo
Ah, tá, psiquiatra sim. Psiquiatra pode receitar, psiquiatra é médico. Então ele pode receitar qualquer medicação. Não só referente à saúde mental, mas qualquer medicação clínica também. Você perguntou, o psiquiatra pode atender online e aplicar receita? Pode. Como eu falei, a orientação do Conselho Federal de Medicina é sempre que a primeira consulta seja presencial pela parte do exame clínico, de reconhecimento do paciente, né, de ausculta, de avaliação. E tem uma série de coisas que a gente observa que não tem como você ver no celular. Postura, jeito de falar, o olhar, entendeu? Tem uma série de coisas que o psiquiatra tem que avaliar também com relação a como médico. Então, assim, a orientação é que a primeira seja física, por essa questão, e a partir daí a liberdade de cada um seguir ali a sua conduta. Você entendeu? Uns vão fazer. Perdão, garganta seca, eu tô quase engasgando aqui. Pronto. Então, alguns vão fazer essa conduta, primeira consulta presencial, depois disso online. Outros vão fazer, vão continuar fazendo presencial, com os devidos cuidados, ou não vai nem atender a pessoa, só vai no consultório para pegar a receita com a secretária. Depende, tem casos e tem casos. Entendeu, Zé? Tem que ver aí. Quando for passar no profissional, se você conhece um profissional, pergunta para ele como ele está operando, como é que ele está trabalhando. Entendeu? Porque médico não tem como atender online. A gente ainda não está na realidade dos Jetsons, do médico sair da tela, botar ali o abaixador de língua, vir com o estetoscópio através do celular para te auscultar. A gente ainda não tem esse grau de tecnologia. Ainda. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas por enquanto não. Então assim, e essa é a conduta que eu conheço. Como eu falei, minha mãe é médica, meu padrasto é médico, é assim que tem sido praticado. Agora, cada profissional ali tem sua liberdade, sua própria psicologia. Por mais que o Conselho Federal de Psicologia ainda esteja desaconselhando um pouco o atendimento presencial, ele não proíbe. Então tem profissional que já está conseguindo atender uma presencial, que já está se arriscando, né, com os cuidados, álcool gel, máscara, tudo, né? Mas a maior parte, eu incluso, continuo só no online. Eu tenho um caso só de atendimento presencial em hipnoterapia, né? Mas é um caso à parte. De resto, a maior parte dos outros meus atendimentos são todos online. Mas tem psicólogo que não está atendendo mais online, já está atendendo só presencial. Vai de cada um, vai do estilo de cada um, vai da disponibilidade. Às vezes o espaço da pessoa é melhor para atendimento presencial, não sei. Cada um sabe do seu próprio potencial. Mas via de regra, gente, o que é preciso para ser um bom terapeuta, como eu falei aqui? Conhecimento, estuda história. É um psicólogo, estuda história da psicologia. É um hipnoterapeuta, estuda história da hipnose. Trabalha com florais, estuda história dos florais, estuda história daquilo que você se dispôs a fazer, conhece o que está fazendo e saiba o que está fazendo. Falei de roteiros, falei de scripts, né? Eu trabalho com scripts? Trabalho, só que meus scripts são passos a passos. Né? Então algumas pessoas me pediram, eu estou adaptando um script, eu não consegui prepará-lo para hoje, tive alguns probleminhas de informática aí, mas toda live minha, ela fica no IGTV e depois ela vai para o Instagram, para o YouTube. Então, quando eu tiver com ele formatado, eu acredito que hoje eu consiga fazer isso se não cair, faltar luz de novo, se não der problema na internet de novo. Eu vou colocar na descrição um linkzinho para vocês baixarem um dos roteiros que eu mais uso. Uso há bastante tempo, aprendi há muitos anos e assim, eu aprendi de tal jeito que até hoje quando eu leio ele eu já ouço na voz de quem me ensinou. Então assim, vale muito a pena. Professor Marcelo Galante, se você estiver me ouvindo, gratidão pelas aulas, pelos ensinamentos, estou sempre acompanhando o teu trabalho, tá? E óbvio, não é o mesmo que você me ensinou, mas eu já adaptei ao longo dos tempos aí, mas até hoje eu escuto ele na sua voz, um roteirinho aí de respiração. Então é um roteiro legal para acalmar, um roteiro legal para autoestima. Ele é um coringa, ele é um roteiro que você pode adaptar para qualquer demanda que você venha a ter. E se você quer trabalhar simplesmente por trabalhar, quer aprender a ter esse roteiro, entendeu? Para ver como é que é, conhecer como é um roteiro, vale a pena pela curiosidade também. Ele vai estar em texto, não gravei ainda, futuramente eu vou gravar e vou colocar no YouTube
na forma falada. Por enquanto ele vai estar por escrito. Então, como eu falei, o problema do roteiro é quando você fica preso a ele, quando você não sabe fazer outra coisa. Lembra? Então, o roteiro, ele é para te guiar, não para nortear o seu trabalho, não para ser o guia definitivo de tudo que você tem que fazer. Lembra de antigamente tinha aqueles livrinhos de jogo, né? Ah, você chegou em tal lugar. Se você quer fazer isso, vá para a página tal. Se você quer fazer aquilo, vá para a página tal. Aí você vai lá para a página, se você quiser fazer isso, vá para outra página. Se você quiser fazer aquilo, continue a partir daqui. Então o livrinho vai te jogando de uma página para frente ou uma página para trás conforme as suas escolhas. O roteiro não tem isso. O roteiro não tem essa dinâmica. O roteiro ele é linear. Então assim, você prepara todo um relaxamento. Se na hora a pessoa trava, não relaxa, você faz o quê? Você não vai conseguir usar aquele relaxamento. Então você tem que adaptar ali no estalo, na sua ideia, no seu pensamento, tudo aquilo. Se você fez tudo em função daquele roteiro, você se ferrou. Você vai ter uma coisa inútil na mão e seu paciente vai estar num campo completamente desconhecido. Então assim, tem que adaptar, tem que ter versatilidade. Pega um roteiro, lê para você, sente ele, vê como você se sente passando por ele. Tá? Depois que eu botar na descrição aqui, eu vou até fazer um alertazinho. Eu gostaria muito que vocês me dessem uma resposta de como vocês acharam. O que vocês acharam de passar por essa experiência do roteirinho? Porque, tipo, você decide, exatamente. Porque assim, o roteiro não vai te preparar. Como eu falei, você faz um roteiro lindo de relaxamento, você testa em você, nossa, super legal. Você vai botar no paciente, o paciente trava inteiro. Ou pior, tem uma abreação no meio do atendimento. Aí você pensou, ferrou, já era um relaxamento, não vai servir para nada, deixa eu ver o que eu faço aqui. Você faz o quê? Cata o livro e vai atrás de outro roteiro? Não tem como. Então assim, você tem que conhecer o seu escopo. Como eu falo, você não precisa saber todos os roteiros, você não precisa saber tudo o que você tem que fazer. Mas escolhe 3 formas de trabalho e fica muito bom nelas. Muito bom. Seja especialista naquilo que você escolheu ser. Então, quer trabalhar com tabagismo? Seja muito bom em tabagismo. Quer trabalhar com depressão? Seja muito bom em depressão. Entendeu? Quer trabalhar com medo? Seja muito bom em trabalhar com medos. Foca naquilo que você escolheu. Saiba umas 3, 4 ferramentas diferentes e seja muito bom nelas. E esteja preparado para quando elas não derem certo, porque às vezes elas não vão dar certo. Eu trabalhei com um terapeuta um tempo, que na premissa dele, daqui a pouquinho a gente vai encerrar que o reloginho conta aqui. Como é que faz um tempo que o reloginho não tem aparecido, nem sei se está aparecendo, mas enfim. Ele era muito bom, mas ele tinha um problema muito sério. Ele partia sempre do relaxamento. Então ele precisava que o paciente relaxasse. E se o paciente não relaxasse, ele interrompia a sessão e remarcava. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer, caso o paciente não relaxasse naquele ponto. Você entendeu que eu falo que é complicado? Você tem que estar aberto ao momento do seu paciente. Se o seu paciente está tenso, não adianta você querer forçar ele a relaxar. Não adianta você botar áudio de relaxamento, musiquinha calma, roteiro, script de relaxamento. Ele não vai relaxar. Tem alguma coisa incomodando, então trabalhe isso com ele. Trabalhe essa libertação, trabalhe essa liberação de tensão. Tira ele daquele mundinho ali tenso que ele está. Faz ele falar, estimula ele a deixar aquilo sair dele. Mesmo que ele não fale, que ele gesticule, mas de alguma forma que ele trabalhe aquilo. Vai ser muito mais proveitoso, a terapia vai fluir muito melhor e ele vai sentir que aquela sessão de terapia foi boa. Não que ela foi ruim, por ele não ter relaxado, muito menos que foi um desastre por ter tido que remarcar porque ele não conseguiu se engajar, aquela palavrinha que eu detesto. Você entendeu? E lembrem sempre, outra coisa para falar em engajar, né? Lembrem sempre, quem tem que saber o que está fazendo é o terapeuta, não é o paciente. Se o paciente soubesse o que fazer, ele não precisaria do terapeuta. Então, se ele te procurou, é porque ele confiou que você tem o conhecimento, a estrutura, né, e as ferramentas para ajudá-lo. Então, não adianta você botar a culpa nele de que ele não quer passar pelo processo, de que ele não está nesse ponto, ele não está preparado. A culpa é sua que não se preparou para atender aquele caso. A culpa é sua, terapeuta, né, que não se preparou para estar com a clínica.
Então, assim, saiba ouvir, mas não ouvir para responder. Saiba ouvir para entender a demanda do seu paciente, porque ele vai te dizer coisas que ele sente, mas não que ele entenda. Você tem que ajudar ele a entender essas questões. Você tem que ajudar ele a passar por isso. Você, terapeuta que nunca foi estuprado, tem que atender uma pessoa que foi estuprada e ajudar ela a lidar com isso. Como é que você vai fazer isso? Uma dica que eu dou: trabalha a questão do medo, trabalha a questão da angústia e principalmente trabalha a lembrança. Porque o principal trauma está na lembrança. Então trabalha a lembrança, tira a força dela, diminui a ansiedade, diminui a angústia, para que aquela lembrança deixe de ter importância para a pessoa, para que ela possa olhar para a vida dela por outros escopos, outras lentes, que não aquela ocorrência. Nossa vida não é uma lembrança, nossa vida é um mar de acontecimentos, só que algumas lembranças prendem tanto a nossa atenção que a gente adoece. Então quando a gente tira a força de uma delas, a gente abre infinitas possibilidades para aquela pessoa, para que ela possa viver de uma outra forma, para que ela possa olhar para ela de uma outra forma, para que ela possa entender a vida dela de uma outra forma. E é uma coisa muito simples de fazer, muito simples. E o erro de muitos terapeutas é falar: não vamos pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso, gente. Para você é um momento, para a pessoa é o momento mais importante da vida dela, é o momento que definiu a vida dela. Definiu quem ela é, definiu os problemas, definiu as doenças, definiu a personalidade dela. Então, quando você trabalha isso, que para você não tem importância, para a pessoa você está reconstruindo a identidade dela. Você entende o quanto isso é importante? Está reconstruindo a identidade, você está redefinindo a personalidade daquela pessoa e você está ensinando para ela que é possível viver sem medo, que é possível não fechar os olhos e ter pesadelo, que é possível não ter medo da própria sombra, entendeu? Porque quando a gente vive com medo, a gente acaba caminhando em direção a ele sem perceber. E isso é o perigo. Então vamos nos libertar, terapeutas, do primeiro preconceito de todos, de ter que saber o que está fazendo. Você não tem que saber. Você tem que saber entender, você tem que ter empatia de receber aquele estado emocional e ajudar a pessoa a trabalhar com ele. Entendeu? Mas a gente não passou por tudo que a outra pessoa passou. Por isso que toda sessão exige preparo. É ler, procurar material sobre aquele assunto que você não domina. Se surgiu na terapia, você tem que saber falar daquilo, você tem que saber lidar com aquilo. Entendeu? Não tenha dúvida. Muitas vezes a pessoa te traz uma pergunta e você fala: olha, não tenho a resposta para você agora, mas eu vou me informar e te trago numa próxima sessão. Então assim, o que você vai fazer? Terminou a sessão, você já vai procurar aquela resposta. Fica com ela aqui, ó, na ponta da língua. E é assim que tem que ser. Preparo. Ah, já atendi 1000 casos de depressão, eu não preciso mais ler sobre. Precisa sim, porque cada caso é um caso. Então trata cada paciente como se ele fosse o seu primeiro. Não banaliza a doença dele. O Zé está falando aqui que eu percebo que atrapalha a hipnoterapia são as propagandas de alívio rápido dos cursos. Daí quem procura terapia vai com essa ideia e não dá certo. Frustra exatamente. Curso é um momento dentro do processo da hipnoterapia. O curso é um instante na vida daquela pessoa. Naquele momento, ela saiu bem. Nossa, que legal, a hipnoterapia funciona. Aí ela sai dali, ela está fazendo um curso, ela vai para casa, ou ela vai para o hotel onde ela está hospedada e tem uma crise. Como muita gente já me relatou durante o curso. O terapeuta não está lá para amparar. Olha que trabalho lindo que ele fez. Deixou a pessoa bem num momento e destruída no outro. Gente, eu nunca deixo um paciente sair da minha sessão se ele não estiver bem. Ah, terminou a sessão, ele está em crise. Eu vou continuar. Eu vou atrasar a sessão seguinte. Porque eu preciso que aquela sessão termine. Eu preciso que aquele trabalho que eu comecei, que teve um começo, teve um meio, tenha um fim.
O fim não é pum, acabou o tempo, semana que vem a gente conversa. Nem na psicologia eu gosto quando isso acontece. Mas às vezes a gente tem que dar esse espaço aí, porque senão a gente começa a emendar a vida da pessoa. Mas em hipnoterapia é muito mais complicado, porque a crise que você pode provocar pela pessoa estar vulnerável, pela pessoa estar em transe, pela pessoa estar no estado alterado é muito intensa. Então, não é que ela vai ter algo grave, mas ela vai viver com muita mais intensidade do que se ela não estivesse. Então, é por isso até, eu já li textos de Erickson onde ele fala que por isso ele não trabalha necessariamente com o transe profundo. Que o transe profundo não é uma necessidade, embora ele aconteça. Porque imagina você vai, trabalha com a pessoa, coloca lá o signo sinal, deixa ela pronta para o dia a dia. De repente, por alguma casualidade, no meio da rua, aquele signo sinal é disparado e a pessoa pumba, entra em transe no meio da rua, andando para casa. Não olha para atravessar a rua, não para no sinal, pega um carro de dirige feito uma doida, entendeu? Então é o cuidado com o signo sinal que você vai escolher com aquela pessoa e é o cuidado na hora de deixar a pessoa sair. Será que ela está bem mesmo? Tenha certeza que ela está bem. Viu que não está bem, mas você não pode continuar com aquela pessoa. Você quer que eu ligue para alguém vir te buscar? Ou então você está acompanhada de alguém? Entendeu? Demonstre esse cuidado pela pessoa. Isso vai ser muito mais valioso para ela, isso vai fazer com que ela confie muito mais em você do que você bater no peito e falar, você está bem, você está preparada, eu confio em você. A pessoa vai sair ótimo, vai sair uma leúva lá de dentro, se sentindo bem, se sentindo preparada, da porta para fora a história é outra. Na porta bate nas costas, não tem terapeuta ali acompanhando de mãozinha dada. É a pessoa com a vida dela. E você não está lá para amparar. Então não queira achar que você tem o poder de fazer isso. Entendeu? E é o que você falou, Zé. A pessoa vê uma experiência que é fantástica, que geralmente foi uma tentativa que deu certo de 50 que deram erradas. Né? A pessoa vai lá, bota o vídeo, você acha que toda vez vai ser assim, toda vez vai ser igual. Eu tenho sessões de terapia que não acontecem. Marco com a pessoa, vamos fazer uma sessão de hipnoterapia, chega no dia lá, a pessoa está agitada, ou então a demanda é outra, ou então o assunto muda para uma outra questão e aquela sessão de hipnoterapia acaba não acontecendo, porque não era para acontecer. A mente da pessoa não estava ali para isso. O terapeuta tem que ter a sensibilidade de trabalhar e lidar com isso. Às vezes eu consigo resgatar, trabalhar aquela outra questão da pessoa. Então vamos tentar fazer uma hipnoterapia para essa nova necessidade e acaba virando uma sessão de hipnoterapia para outra coisa, não para o que a pessoa tinha originalmente se determinado. Você entendeu? Mas pode acontecer de não acontecer. Melhor, pode não acontecer a hipnose. E está tudo bem. É parte do processo. Lembra que eu falei disso aqui, ó. Lembrem da onda. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Tem dias que a gente está tão aqui para baixo, ou está tão agitado com alguma coisa que aconteceu, que a gente precisa trabalhar. E quebra toda a linearidade da terapia. Não quer dizer que ela não vai nunca mais acontecer, mas ela vai ser adiada para um outro momento. Naquele momento, aquela demanda é mais importante. Então trabalhe a gestalt do instante. Trabalhe o momento da pessoa. Você não está lá para ser uma maquininha de hipnotizar. Conheço gente que bate no peito, eu hipnotizo em média 5.000 pessoas por dia. Primeiro de tudo, eu duvido que a pessoa hipnotize tudo isso. Segundo, se a gente for contabilizar mesmo, de que adianta você hipnotizar 5.000 pessoas? Quantas dessas, se 1% é muito, você vai realmente ter feito um trabalho direito? Ao longo de um ano. Então, assim, número não quer dizer nada. Eu prefiro ter um paciente linear, que a hipnoterapia está funcionando, que está engajado, desculpa, falei a palavra que eu não gosto, que está envolvido no próprio trabalho, na própria melhora, e de uma sessão para outra você vê a evolução daquela pessoa. Do que atender um monte de gente que eu não estou vendo respaldo nenhum, não estou vendo progresso nenhum, mas está enchendo meu bolso, estou recebendo. Isso para mim não é ético, isso para mim é mau caratismo. E tem muita gente fazendo isso aí, tá tudo bem, problema deles, não sou eu que vou responder por isso lá na frente. Mas, no meu trabalho, eu gosto de pegar pela qualidade, eu pego pelo excesso. Entendeu? Tem terapeuta também que recebe a pessoa no consultório e fala tanto da hipnose, fala tanto da hipnoterapia que cria uma expectativa tão grande na pessoa,
tão intensa, que quando vai passar pelo processo, a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue entrar. Ou então ela entra num transe mais leve e termina achando, nossa, é só isso. Mas não é isso que eu esperava. Não é isso que eu vi no vídeo, não é isso que está na propaganda. Então assim, eu não falo nada. Tem pessoa que eu nem falo que eu vou fazer hipnose. Acontece sim, durante a sessão, estou conversando com a pessoa, o assunto está surgindo, eu estou vendo que a pessoa está se entregando para o estado, falo, vamos fazer um exercício agora, fecha os olhos, respira fundo, e eu entro com a hipnose no decorrer da sessão. Entendeu? Não tem linearidade, é muito pelo feeling. Você vai sentir se a pessoa está preparada para isso ou não. Entendeu? Gente, nosso tempo já estourou, nossa, bem além do que eu tinha planejado. Espero ter conseguido falar com todos as coisas que eu gostaria, as coisas que vocês queriam, as perguntas que fizeram aqui. Espero ter respondido a todas com satisfação. Estou muito satisfeito com essa live, estou muito satisfeito com esse ano. Não pela pandemia, mas pelas oportunidades de aprendizado, de ensinamento que eles me trouxeram. E muito grato por ter vocês aqui me acompanhando. Pessoas que me mandam perguntas, pessoas que me mandam dúvidas, que viram lives, que viram textos. É assim que funciona. É esse envolvimento que é legal. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu tenho uma bagagem muito grande, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, entendeu? Mas todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Todo paciente meu me ensina um novo repertório, uma nova atividade. Ontem eu fiz um trabalho muito legal com um paciente meu. Usei um trabalhinho de rotina, coisa que para mim é papum. Aquilo foi tão intenso, aquilo mudou tanto o paciente, aquilo foi tão rico para ele, que, nossa, eu saí bem. Eu saí realizado daquela sessão, falando, nossa senhora, eu sou poderoso. Eu fiz isso com essa pessoa, eu fiz ela sair assim. Gente, não tem preço isso. Só que isso é entrega. Eu me entrego para o meu trabalho. Eu me entrego para as lives, eu estudo, eu preparo conteúdo. Eu tive essa eventualidade do script que eu queria deixar para vocês, mas não vou poder aqui. Quem quiser depois, me manda direct, me pede nos comentários que eu vou tentar deixar ele preparado, escrito, para poder enviar para vocês. E eu vou depois inserir na descrição desse vídeo, tanto aqui quanto no YouTube, o linkzinho para vocês baixarem esse roteiro. É um roteirozinho simples, não deve passar aí de uns 5 minutinhos de exercício, mas é muito legal, assim, pela respiração, pela simplicidade. E a todos vocês eu quero desejar desde já um Feliz Natal, que Papai Noel traga tudo aquilo que vocês estão querendo, traga a vacina que a gente merece para a gente poder sair dessa, né? Traga iluminação para os médicos, que eles continuem fazendo o melhor dos trabalhos, traga potencial, traga ali juízo na cabeça dos políticos, bom senso na cabeça de uns e outros aí, que use a máscara, que não brinque com a vida das pessoas, que nem eu falei para um paciente outro dia, se você não quer usar máscara é problema seu. Agora, a partir do momento que você coloca a minha vida em risco, você não tem mais esse direito. Então, que essas pessoas sejam também iluminadas, que elas também recebam ali essa luz divina aí que prende ensinamento. E como eu falei, semana que vem não tem live, eu vou me dar esse ato aí para poder descansar. Então, a todos vocês, um ótimo ano novo, uma ótima virada. E dia 6 de janeiro, daqui 2 semanas, a gente está de volta. Um novo ciclo de lives, novas ideias, novos projetos. Como eu falei, tem um curso saindo do forninho aí, ele já está preparado, eu só vou começar agora a parte estrutural da gravação. Hipnoterapia para quem quer aprender do zero e hipnoterapia para quem quer aprender, psicólogo que quer aprender a usar na clínica. Não tenho previsão ainda, eu dependo de alguns trabalhos acontecerem, mas vai chegar aí. A partir de janeiro ele já vai entrar em movimento aí, esse universo aí já está me ajudando. Gente, um grande beijo, um grande abraço a todos. Um beijo e um abraço virtual, porque a gente não pode fazer isso pessoalmente ainda, por isso que eu quero a vacina. E dúvidas, continuem mandando. Perdão. Dúvidas, continuem mandando. Questões, continuem mandando no direct, no zap, nos grupos. Estou sempre aqui para responder e eles são muito ricos aí. Trazem muito conteúdo para a gente. Tá? Quem tiver casos que queira discutir, quem tiver questões aí que queira trabalhar, eu falei sobre ser terapeuta, tem gente que tem muita dificuldade para começar o trabalho terapêutico,
Vamos conversar. Me manda mensagem e a gente vai dando continuidade para essa conversa. Gente, a todos vocês o meu muito obrigado por um 2020 de muita companhia, de muitas dicas, de muitas grandes palavras aí, muitos ensinamentos que vocês me deram e eu espero ter podido retribuir um pouquinho para vocês. Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo para todos. E ano que vem a gente está de volta, uma semaninha de intervalo aí, sem vocês ouvirem minha voz chatinha. Beijo para todos e até 2021, gente.